Vamos ler então Juízes 12. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes contra mim? Por que subistes contra mim para me combateres? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava atravessando uma terrível crise e estavam sendo massacrados pelos filisteus de um lado e pelos amonitas de outro lado. Eram acossados pelos filisteus vindos do ocidente, vindos do oeste, e atingidos pelos amonitas vindos do oriente ou do leste. Israel estava como um sanduíche sendo espremido. De um lado vinham os filisteus, de outro lado vinham os amonitas. E a palavra de Deus nos diz então que no lado leste, no lado oriental de Israel, onde o rio Jordão desce do norte até o sul, desce desde o Monte Hermon até o Mar Morto, ali naquele lado em que o povo de Deus estava sendo acossado, estava sendo atingido pelos amonitas, ali havia no norte a tribo de Efraim, o rio Jordão, Gileade e a tribo de Manassés. E diz a Bíblia Sagrada que o povo de Israel estava amedrontado, o povo de Israel estava em desespero, em desânimo. O medo havia tomado conta daquele povo. E diz-nos a palavra de Deus que se levanta um homem de Gileade
Gileade é uma região que fica ao oriente do Rio Jordão e, como a própria Bíblia fala, é espremida entre as tribos de Efraim e as tribos de Manassés. E ali aquele homem em Gileade, que está junto ao Rio Jordão, mas já do lado oriental, no leste do Rio Jordão, a palavra de Deus diz-nos que este homem, chamado Jefté, o gileadita, ele resolve lutar contra os amonitas. E diz a palavra de Deus, ele mesmo fala a respeito disto, e ele disse então que ele, com um pequeno grupo de homens, arrisca a sua própria vida. E ele traz a si a responsabilidade. Ele podia se eximir desta responsabilidade. Ele podia dizer, lá no sul, temos a tribo de Judá, a grande tribo de Judá. Ao norte, a grande tribo de Efraim. Eram as duas maiores tribos. E a própria Bíblia algumas vezes chama Israel de Efraim, e depois o reino do sul, depois da divisão, chama de Judá, embora no reino sul houvesse as tribos de Judá e Benjamim, é citada somente a tribo de Judá, ao passo que no norte, embora houvesse as outras 10 tribos, é citado o nome de Efraim. E Gileade podia se esconder na sua pequenez, na sua impotência. Jefté podia se esconder, dizendo a outros mais fortes do que eu, a outros mais capacitados do que eu. Mas a palavra de Deus nos fala que Jefté resolve ir, chama aqueles que querem ir com ele. Ele não insiste, mas ele chama aqueles que querem ir com ele. E diz a palavra de Deus que este homem era valente. Glória a Deus. O verso 1 do capítulo 11 diz: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Agora veja, este homem, quem era ele? De uma pequena região, espremido entre Manassés e Efraim, filho de uma prostituta. Mas ele diz: eu vou para a batalha. Eu vou para a batalha. Eu vou entender, eu entendo que eu não posso esperar pelos outros. Eu tenho que ir para a guerra. De que adianta ficar de braços cruzados para ver o que acontece? De que adianta ficar esperando por outros que têm mais capacidade, que têm mais recursos, que têm mais condições, que têm mais possibilidades? Talvez alguém dizia para ele: quem tu és, rapaz? Tu não passas de um filho de uma prostituta. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o Deus em quem ele cria. Ele sabia da sua responsabilidade. Oh, aleluia! E aquele homem começa então, a partir deste seu desejo, deste seu sentimento puro, sincero para com Deus, Deus o levanta como um líder. E a palavra de Deus nos mostra que quando Jefté parte para a batalha, os grandes não foram com ele, os que tinham capacidade não foram com ele.
Aqueles que tinham condições de entrar naquela guerra não foram com ele. Aleluia! Mas diz a palavra de Deus que ele mesmo assim foi, enfrentou o inimigo e derrotou o inimigo e trouxe o troféu da liberdade para o povo de Israel. Aleluia! Agora veja o que acontece. Quando Efraim, a grande tribo de Efraim que queria ser líder, a tribo de Efraim que queria ser cabeça, a tribo de Efraim que queria estar em evidência, quando a tribo de Efraim vê Jefté com a vitória na sua mão, os efraimitas, em vez de ficarem contentes, porque eles também estavam sendo beneficiados por aquilo, os efraimitas se revoltam. Imagine, meus irmãos, os homens de Efraim olhando uns para os outros e dizendo: e aí, rapaz, tu vai ser agora governado pelo filho de uma prostituta. Os judeus que tinham tanto valor, que davam tanto valor para a genealogia, para a sua ascendência, sempre quando um judeu se encontrava com outro, a primeira coisa que perguntava era: de qual família você é? E isso se estende no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando uma pessoa se encontra com a outra, até hoje existe isso: de qual família você é, assim ou não é? Especialmente em zonas de imigração, de qual família você é? Agora, quando perguntavam para Jefté: de qual família você é? Quem é a sua mãe? A minha mãe era uma prostituta. Fui gerado de uma aventura. E aqueles homens de Efraim diziam: vamos ser governados por um filho de uma prostituta. E a Bíblia Sagrada diz que eles murmuraram contra Jefté. Ao invés de dar glória a Deus pelo grande milagre que Deus tinha feito, eles estavam vendo o milagre que Deus estava fazendo. Eles estavam vendo o que estava acontecendo. Eles que estavam anos debaixo de um jugo terrível dos amonitas e dos filisteus. Agora, quando vem a liberdade chegando, quando vem a bênção chegando, o sentimento carnal, o pecado de murmuração que dominava os seus corações foi mais forte que a alegria que poderiam sentir. A inveja, os ciúmes por aquele que estava em evidência, era maior do que a alegria de ver o inimigo derrotado. O sentimento de murmuração, de reclamação que estava nos seus corações foi mais forte do que até o sentimento de repulsa ao domínio do inimigo. E aqueles homens que não tiveram coragem de lutar contra o verdadeiro inimigo do povo de Deus, tiveram coragem de pegarem armas para lutarem contra Jefté. Não tiveram coragem de lutar contra os amonitas e contra os filisteus, mas tiveram coragem agora de pegarem armas e intimarem Jefté e arranjarem uma desculpa para o destruírem, para destruírem Jefté e os que estavam com ele. E diz a Bíblia Sagrada que intimaram Jefté dizendo: porque foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo?
queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Aleluia. Jefté então se defende. Jefté diz: eu e o meu povo tivemos grande guerra com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Eu vos chamei. A porta estava aberta para vocês. O caminho da guerra em que nós trilhamos, vós poderíeis trilhar também. A oportunidade estava aberta no meio da guerra. Mas no meio da guerra vocês se encolheram, vocês ficaram em casa, vocês ficaram nas cavernas, vocês ficaram nas covas, mas eu e os meus homens arriscamos a nossa vida. Eu e os meus homens não tivemos medo da morte. Eu e os meus homens não tivemos medo de Amon. E nós fomos para a batalha. Nós arriscamos a nossa vida. E o Senhor, aqui Jefté, meus irmãos, ele se humilha. Ele sabia quem tinha dado a vitória. Ele não diz: eu e os meus homens fomos com a nossa estratégia de guerra, eu e os meus homens fomos com a nossa valentia, eu e os meus homens fomos com a nossa força. Não, ele diz: eu e os meus homens arriscamos as nossas vidas, passei contra os filhos de Amon, e o Senhor me entregou os filhos de Amon. Glória a Deus, glória a Deus. E agora ele pergunta: por que vocês estão murmurando de mim? Por que vocês estão falando mal de mim? Por que vocês estão me atacando? Que mal eu fiz a não ser lutar contra o inimigo? Que mal eu fiz a não ser arriscar a minha vida? Que mal eu fiz a não ser tomar uma atitude diante de uma guerra, de uma crise? Aleluia. E a Bíblia diz então que ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. E diz a Bíblia que quando Jefté e seus homens avançam contra os homens de Efraim, eles, de um lado, eles fazem a seguinte estratégia de guerra: eles avançam do oriente em direção ao ocidente, eles avançam de leste a oeste, e enquanto uma fileira avança de leste a oeste, outros fazem a volta pela retaguarda de Efraim e tomam os vales do Rio Jordão, de maneira que Efraim fica encurralado. Aqueles 42 mil homens ficaram encurralados, de um lado Gileade, Jefté avançando contra eles, e de outro lado guardando os vales. O que é um val? É um lugar por onde a pessoa pode atravessar um rio a pé. E outros então guardavam os vales do Rio Jordão. Quando os efraimitas chegavam correndo para cruzar o Jordão e fugir dos homens de Jefté, lá estavam guarnições dos gileaditas. E diz a Bíblia Sagrada que quando chegava um homem correndo no vale do Rio Jordão,
os homens de Gileade perguntavam: és tu efraimita? Se ele respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. E a palavra de Deus aqui nos revela que os efraimitas tinham um problema no seu sotaque. Eles tinham um problema no sotaque que eles não conseguiam falar o som CH. Eles não conseguiam falar o som chiado. Eles só conseguiam sibilar. E em vez de dizer Shibolete, eles diziam Sibolete. Aleluia. E os homens perguntavam: és tu efraimita? Ele dizia sim, ou melhor, dizia não, não sou efraimita. Então eles diziam: então fala para nós Shibolete. E o efraimita fazia toda a força possível e dizia Sibolete. E quando ele dizia si, em vez de shi, ele era morto. E diz a palavra de Deus então, que naquele dia tombaram de Efraim 42 mil homens. 42 mil homens morreram pelo problema da língua. E veja, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que eu vejo que Deus gosta de ser irônico às vezes. Deus gosta de ser irônico, sabe? A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel estava em Cades Barneia, e Deus disse para eles atravessarem a região das montanhas dos amorreus, invadirem a terra prometida, e eles começaram a murmurar contra Moisés, mais uma vez, murmurando contra Moisés. E Deus disse: olha, vocês já passaram mais de 10 vezes, vocês estão murmurando contra Moisés. E Deus aqui aplicou a sua ironia. E Deus disse: cada vez que vocês murmuram contra Moisés, vocês dizem assim: Moisés nos trouxe do Egito para morrer no deserto. Deus disse para eles: ok, tá bom, parabéns para vocês. Já que é esta murmuração de vocês, Deus instituiu uma norma, uma regra. Deus disse: os murmuradores vão morrer pela própria murmuração. Aquilo que eles murmuram, então isso vai acontecer, ponto. Vocês disseram que saíram do Egito para morrer no deserto. Este não era o meu plano ideal para vocês. Pois então, já que vocês murmuram, já que vocês falam, vocês vão morrer pela vossa murmuração. Vocês vão morrer no deserto, todos. O único, ou os dois únicos que não irão morrer, os dois únicos adultos que não irão morrer são os que não pecaram, Josué e Caleb. E aqui, mais uma vez, Deus faz a mesma coisa. Qual era o pecado de Efraim? Era a murmuração. Qual era o pecado de Efraim? Era falar mal, era lançar impropérios, era zombar. Eu fico imaginando aqueles homens de Efraim zombando de Jefté. Possivelmente não falavam Jefté, falavam o filho da prostituta. Vamos obedecer esse filho da prostituta, vamos seguir esse homem. E agora, Deus mais uma vez, Deus mostra o seu humor e diz: vocês estão falando mal do meu servo, vocês têm um sotaque, escute, é aqui que eu quero entrar. Vocês têm um sotaque não de homens de Deus,
Vocês têm um sotaque diferente do meu povo. Vocês têm uma maneira de falar diferente do meu povo. Todo Israel está alegre e vocês estão murmurando. O vosso sotaque é diferente. Então vocês vão morrer pelo sotaque de vocês. E Deus inspira os homens de Jefté a aplicar este teste. Diga aí, Shibolete. E eles morreram pela própria língua. Eles morreram pelo seu sotaque. Eles morreram pela sua maneira de falar. Agora, meus amados, a palavra de Deus traz essa verdade para nós, não somente para aquele povo, mas para todos nós. Em Provérbios, capítulo 18, e versículo 21, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E nós vamos nos saciar do fruto da nossa língua. Olha o que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Deus está dizendo para nós que eu e você devemos ter sotaque de crente. Devemos ter na nossa língua, na nossa maneira de falar, sotaque de crente. Deus está dizendo para eu e para você falarmos Shibolete. Você tem que falar Shibolete. Mas há crentes que insistem em falar Sibolete. O que significa isto, pastor Humberto? Crente que não tem sotaque de crente. Crente que fala Sibolete e murmura. Crente que fala Sibolete é crente que quando se reúne na mesa para comer, está falando mal de um irmão ou de outro irmão. Crente que não tem sotaque de crente, ele não tem condições, ele não tem capacidade de dizer: eis-me aqui no meio da crise. A palavra de Deus nos fala que como dente quebrado, como uma perna enferma, assim é o desleal no dia da angústia. No meio da guerra, não estão prontos para dizer: eis-me aqui, mas estão prontos para murmurar daqueles que arriscam a sua vida. Não estão prontos para dizer: Senhor, estou pronto para a batalha, mas estão prontos para falar mal, para zombar deste ou daquele outro. Estão prontos para criticar, mas não estão prontos para ajudar. Estamos passando por uma guerra. Estamos passando por uma grande crise. Quem sabe pior que a crise dos tempos dos filisteus e dos amonitas. E Deus está olhando para a minha atitude e para a sua atitude. Deus está olhando para nós. Deus está vendo qual é o nosso sotaque. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Estamos falando aqui esta manhã uma mensagem doutrinária, uma mensagem exortativa, uma mensagem que vai te levar à vitória. Eu pergunto para você: como é o teu sotaque? Qual é o teu sotaque? Sotaque de povo de Deus ou sotaque de efraimita? Sotaque do povo de Israel ou sotaque do povo de Efraim? Esta noite ou esta manhã, Deus quer fazer conosco, Deus quer fazer com todos aqui que se dispuserem a se chegarem a Deus, o mesmo que Deus fez com o profeta Isaías. A palavra de Deus nos fala em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem. Sou homem que fala cibolete, sou homem de impuros lábios. Oh, aleluia! Sou homem ai de mim, sou homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Escute o que Deus está falando para nós. Isaías não disse: ai de mim, porque sou adúltero. Isaías não disse: ai de mim, porque sou ladrão. Isaías não disse: ai de mim, porque sou isto ou aquele outro. Ele diz: ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Ai de mim, porque não tenho sotaque de crente. Ai de mim, porque as minhas palavras não condizem com as palavras de um profeta. Oh, aleluia! Veja, muitas vezes criticamos alguém, muitas vezes falamos mal de alguém, mas quando estamos falando mal dessa pessoa, não estamos nos dando em conta que ao falarmos mal do nosso irmão, estamos nós mesmos sendo maus. Estamos nós mesmos com sotaque de ímpio. Estamos com sotaque de efraimita. E escute, um dia todos nós vamos ser chamados para cruzar o Jordão. Vamos ser chamados para cruzar o Jordão. Vamos cruzar o Jordão no dia de nossa morte? Ou vamos cruzar o Jordão no dia do arrebatamento da igreja? E no Val do Jordão estará alguém dizendo: fale, Shibolete. Estará alguém provando a nossa língua. E o próprio Senhor Jesus fala a respeito disto. Ele diz que todos nós daremos conta daquilo que nós falamos, de toda palavra leviana, de toda palavra frívola. Daremos conta no dia do juízo. Oh, aleluia! Deus está nos chamando para que nesta manhã façamos como Isaías e digamos para o Senhor: Senhor, ai de mim, porque os meus lábios são impuros. E a palavra de Deus nos fala que o profeta Isaías, diante da glória de Deus, clama ao Senhor, e Deus, ao ouvir o seu clamor, Deus age. E o versículo 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Aleluia, aleluia,
Aleluia! A morte e a vida estão no poder da tua língua. Eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão dentro do seu carro aí. Diga assim, diga: a morte e a vida estão no poder das nossas línguas. Diga para quem está ao seu lado, diga para quem está dentro do carro: a morte e a vida estão no poder das nossas línguas. Diante da sua situação de miséria, a vida esteve na boca de Isaías. O que Isaías falou para que a vida de Deus enchesse a sua vida? O que Isaías falou para que a sua miséria fosse transformada em vitória? Ele gritou: ai de mim! Eu tenho lábios impuros. Ele confessou o seu pecado. Ele confessou a sua iniquidade. Até o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Isaías estava profetizando, dizendo: ai daqueles, ai de fulano, ai de Beltrano, ai de Mengano, ai de Ciclano. Mas quando chega no capítulo 6, ele grita: ai de mim! Ai de mim! Essa manhã Deus vai fazer coisas muito grandes aqui. Porque você, no meio desta guerra, desta batalha que se avizinha, você vai precisar de poder do Espírito. Haverá manhãs, haverá dias que virão na terra, no Brasil. Haverá dias em que você se levantará e a opressão maligna do espírito do anticristo, que já paira e domina a nossa sociedade, vai te oprimir. E você vai ter que ter lábios santos neste momento. Porque naquele momento você não vai poder murmurar. Porque se você murmurar, a derrota está aí. Se você reclamar, a derrota estará ali na tua porta. Deus espera de mim, de você, homens e mulheres que sejam como Jefté, que tenham esta palavra e digam: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto a arriscar a minha vida. Eu estou pronto a arriscar qualquer coisa para não me entregar para o inimigo. Que não tenhamos boca como tiveram os homens de Efraim para acusar o nosso irmão, para reclamar, para criticar. É muito fácil você chegar no lugar onde alguns fizeram alguma obra, se esforçaram, batalharam, e depois da guerra, depois da construção, depois da obra, você chega e põe defeitos. É muito fácil. Assim estavam os homens de Efraim. É muito fácil dizer: querem aparecer, mas para lá. Por que você não está na guerra? Por que você não está no combate? Deus, nesta manhã, Ele quer levantar um exército poderoso. Porque nós estamos entrando numa guerra terrível. Escute o que eu estou falando. Nós estamos entrando nos tempos da última batalha da igreja na face da terra. Estamos entrando no tempo da guerra contra os santos. A palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse, estudamos isso no último culto de doutrina, que os últimos tempos, que o espírito do anticristo travará a guerra contra os santos. Estamos entrando neste tempo
Quem resistir subirá no arrebatamento, e quem não resistir ficará para a tribulação. E esta é a grande arma que nós temos, a nossa boca. É com a boca que oramos, é com a boca que abençoamos, é com a boca que pregamos, é com a boca que confessamos, é com a boca que adoramos, é com a boca que louvamos, é com a boca que repreendemos o inferno, é com a boca que desbaratamos as hostes espirituais da maldade, é com a boca que proclamamos a vitória do Calvário, é com a boca que expulsamos demônios, é com a boca que amarramos os principados e potestades, é com a boca que ministramos cura, é com a boca, purificai os vossos lábios, povo de Deus. Purificai os vossos lábios, se quiserdes vitória. Purificai a vossa boca, se quiserdes vitória. Assim diz o Senhor. Não estou mais pregando, não estou mais ensinando, estou profetizando a mensagem profética que o Senhor me manda entregar. Purificai os vossos lábios. Assim diz o Senhor: se quiserdes vitória, purificai os vossos lábios. Quantos querem pedir que o Senhor traga uma tenaz para nos preparar para a guerra? Quando o exército se prepara para a guerra, ele revisa os seus armamentos. Quando o exército se prepara para a guerra, ele tem que testar as suas armas, seus carros de combate. Nenhum exército vai para a guerra sem antes testar os seus carros de combate. Nós estamos indo para a grande guerra, a terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial é uma guerra espiritual, é a guerra que antecede o arrebatamento da igreja, é a guerra contra os santos, Estamos enfrentando a guerra contra os santos. Aí vem Satanás com as suas hostes para guerrear contra os santos. Aí vem o espírito do anticristo para guerrear contra os santos. E nós temos que preparar, e nós temos que revisar a nossa arma. E esta manhã é dia de revisar a arma chamada boca, chamada língua, chamada palavra. Vamos orar agora. Revise essa arma e diga: Deus, prepara a minha arma. Essa é a arma que o Senhor me deu. Como que Deus fez o mundo? Pergunto, como que Deus fez os céus? Como? Com a sua língua, com a sua boca, com a sua palavra. Como que Deus fez a terra? Com a sua boca. Como Deus fez a luz? Com a sua boca. E Deus aplica o mesmo princípio para você. Como é que vamos vencer a guerra? Com a nossa boca, com a nossa palavra. Oh, glória a Deus. Vamos fechar a boca para jejuar e não comer. E vamos fechar a boca para não falarmos o que não deve. E depois vamos abrir a boca, porque de uma boca santa, de uma boca de lábios puros, sairá flechas, sairá como que bombas que vão aniquilar as fortalezas de Satanás.